Oi, como estamos? Então, nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe que está envolvida no tratamento de cirurgia bariátrica, no tratamento cirúrgico da obesidade. Bom, vamos esclarecer uma coisa já. Cirurgia bariátrica é a mesma coisa que quando eu falo de gastroplastia, que também é a mesma coisa quando eu falo de redução do estômago. Então, a gente tem ali 3 nomenclaturas que na realidade vão dizer a mesma coisa. E a técnica, da cirurgia bariátrica é que vai ser diferente. Então, vocês vão poder observar, por exemplo, quando alguém disser: eu fiz o bypass, eu fiz a sleeve, eu fiz alguma outra técnica que hoje não se utiliza mais. Então, tem aí algumas diferenças de técnicas de cirurgia bariátrica, tá? E isso vai depender dos critérios que cada paciente apresenta e que isso é discutido com o cirurgião da equipe sobre qual a técnica melhor para determinado paciente. Vocês também podem perceber em outros vídeos, sobre o procedimento cirúrgico. Então, aí a gente consegue perceber que tem um vasto material. Mas necessariamente, com relação ao procedimento cirúrgico que seja necessário para você, é interessante que você observe e converse isso com o seu cirurgião bariátrico, tá? Então, vamos aqui falar um pouquinho também sobre o que o fono, o fonoaudiólogo, faz na equipe de cirurgia bariátrica. Então, como eu falei, a gente aqui tem uma equipe que eu chamo de transdisciplinar. Por que eu chamo de transdisciplinar? Porque a gente acaba falando um pouco de outras ciências dentro da nossa e a gente consegue perpassar por esses conhecimentos de uma forma muito ética, para que a gente possa dar a informação melhor para o nosso paciente. Então, vamos aqui falar um pouquinho do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, dentro da equipe de cirurgia bariátrica, inicialmente, e dentro da minha bandeira, vejam bem o que eu estou falando, minha bandeira. Minha bandeira é mastigação. Isso não quer dizer, por isso que eu deixei bem claro, que não existam outras vertentes da atuação fonoaudiológica na equipe de cirurgia bariátrica. Existe, certo? Então, já tem fonoaudiólogo trabalhando com voz no emagrecimento, já tem fonoaudiólogo trabalhando com estética facial após a cirurgia bariátrica e tantos outros aqui a pesquisa científica possa trazer. Mas para o meu trabalho, eu vou falar especificamente da minha experiência, que é a reeducação mastigatória dentro da equipe de cirurgia bariátrica. Então, quando o paciente vem para cá, para a equipe, ele vai se defrontar com o fonoaudiólogo inserido na equipe. E geralmente o que acontece? Aquela dúvida: o que é que eu vou fazer no fonoaudiólogo, se eu já sei falar? Então, geralmente acontece isso. Sempre essa ligação do fonoaudiólogo para a voz. E que bom que já acontece, Por quê? Porque na realidade a gente não trabalha só com voz. A fonoaudiologia ela tem 4 grandes áreas, motricidade orofacial, voz, linguagem e audição. Dentro dessas grandes áreas, que tem outras que também estão vindo, como disfagia, dentre outras, eu trabalho no ramo de motricidade orofacial. Então, dentro da motricidade orofacial, o que é isso? Então, é a movimentação de função muscular dentro do nosso sistema, vou falar um outro nome também meio esquisito, do nosso sistema estomatognático. Tá. Então, esse sistema estomatognático, ele é composto de 5 funções. A função da fala, respiração, sucção, mastigação e deglutição. Então, dentro dessa especificidade do trabalho do fonoaudiólogo em motricidade orofacial e dentro da equipe de cirurgia bariátrica na minha área, na minha especificidade, eu vou trabalhar com essa mastigação, dentre outras situações. Mas a gente vai focar um pouco mais para que a gente fique numa situação mais
objetiva para onde eu quero chegar. Então o fonoaudiólogo ele trabalha com essa musculatura que é envolvida na função mastigatória. E por que é tão interessante a gente saber desse processo? Porque justamente quem faz a mastigação, como a gente faz a mastigação ao longo da nossa vida, a gente acaba que por correria do nosso dia a dia, a gente deixa essa mastigação ser um pouco mais negligenciada, levando para o automático. Então, geralmente o que a gente faz? A gente põe o alimento na boca e liga o piloto automático. Ligar o piloto automático é necessariamente direita, esquerda e vou ver, já engoli. Então, com isso, a gente acaba deixando a nossa musculatura de uma forma menos funcionante, tá? Então, o fonoaudiólogo aqui, ele vai trabalhar especificamente nessa condição de função mastigatória. E aí a gente vai entender que tem outras ciências que vão se aproximar muito da gente. A nutrição. Então, qual é a diferença entre o nutricionista e o fonoaudiólogo? Bom, o nutricionista, ele tem um papel muito importante também, aliás, todos temos, né? Então, mas nesse contexto, o nutricionista, ele vai fazer a prescrição da dieta de acordo com essa pessoa que está aqui inserida na equipe. Então, o fonoaudiólogo, ele vai precisar desse trabalho conjunto. Eu preciso entender o que foi prescrito para que eu possa trabalhar em cima dessa diversidade alimentar do que o meu paciente precisa necessariamente. Então, se eu preciso de um alimento mais enrijecido para trabalhar melhor uma musculatura para a função mastigatória, eu vou poder dialogar com o nutricionista sobre esses alimentos que estão mais saudáveis, que são mais nutritivos e que eu possa trabalhar em conjunto com ele. Outro profissional que se aproxima bastante desse trabalho do fonoaudiólogo é o odontólogo, o dentista. Então, por que o dentista está também inserido e deve estar inserido na equipe de cirurgia bariátrica? Ele precisa estar inserido porque se a gente não tiver dente para mastigar, a gente não vai ter boa mastigação tão eficiente, certo? Então, a gente vai precisar trabalhar também com essa conduta. Então, o dentista, ele vai trabalhar com a estrutura, ele vai trabalhar com dentes, com a estrutura óssea, com todo o conjunto que vai estar pronto para fazer a função. Aí, quem vai fazer a função? Nós, o fonoaudiólogo, certo? Então, a gente acaba trabalhando com a função em cima de uma estrutura saudável, certo? Outra coisa também, outra ciência também que é de suma importância é a parte psicológica. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente não pode esquecer que a gente está falando de emoções. E aí, o psicólogo está aqui junto com a gente. Porque eu tenho que entender esse contexto do porquê que eu estou descontando a minha raiva, a minha emoção, a minha felicidade ou a minha tristeza no prato que eu estou comendo. Então, eu preciso também desse profissional para poder incorporar esse contexto e saber direitinho essa diferença que é desse pensamento e dessas sensações que estão ali para o concreto. Então, eu costumo dizer que o psicólogo ele vai trabalhar toda essa parte de emoções e o fonoaudiólogo vai trabalhar o concreto, a mastigação em si. Então, há uma inter-relação. Uma outra ciência também, a fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela vai trabalhar com a musculatura corporal, certo? E aqui pra gente vai ajudar bastante, porque ela também trabalha com postura. Então, a gente também precisa dessa postura melhorada, postura reeducada, para que a gente possa também lidar com uma alimentação de uma forma bastante confortável. Então, como vocês estão vendo, a gente tem que ter uma equipe, por quê? O problema, a causa da obesidade, ela não foi somente por uma causa desencadeada, né? Se fosse assim, seria muito simples, muito fácil tratar a obesidade. Seria simplesmente cuidar dessa causa. Mas como a gente sabe, e os estudos também comprovam, a gente não tem uma causa somente. E essa causa não é estabelecida. E outra coisa, ninguém consegue chegar à obesidade e obesidade mórbida
por uma causa e em pouco tempo. Então, por isso também que ela é chamada uma doença crônica, né? Pelo tempo que ela se instala e pela infinidade de causas que juntas podem fazer com que essa pessoa chegue a essa severidade da doença. Então, por isso também, para o tratamento dessa complexa doença, a gente vai precisar também de uma equipe complexa. E, como vocês estão percebendo, sempre vai ter esse olhar do fonoaudiólogo com o objetivo fonoaudiológico e o olhar do outro profissional com o objetivo daquela ciência. E quando a gente junta as ideias e começa a perceber o que é que a gente faz pelo paciente, a gente percebe que o trabalho é muito amplo, tá? Então, a gente acaba tendo realmente uma repercussão muito boa por a gente conseguir trabalhar em uma equipe que acaba tendo uma orquestra entre as necessidades das ciências em cada processo de recuperação ou de reabilitação após a cirurgia bariátrica, tá certo? Então, espero ter esclarecido um pouco sobre essa conduta, né, do fonoaudiólogo na equipe, e a gente fica disponível para quaisquer dúvidas, algum outro questionamento que possa surgir e a gente possa esclarecer em um próximo material. Muito obrigada! Joinha! Meu coração explodindo de alegria!